Capítulo 12. O homem. Na delegacia o ambiente era o mesmo como sempre, um local pouco iluminado, cadeiras, um recepcionista fardado e por fim as prisões no espaço interno, com alguns poucos vândalos e bêbados. O investigador encontrava-se submerso em seus pensamentos, um cadáver todo enrolado sobre panos brancos no fundo da mansão. Os legistas levaram para descobrir a causa. Devido a implicações legais ele não podia mexer no corpo antes dos profissionais locais. Qual resultado poderia surgir posteriormente à avaliação? Que tipo de ação resultara no desagrado? Questões e mais questões que só seriam disponíveis no dia seguinte. A decisão mais sensata naquele momento era o que foi feita: deixar suas informações de contato e aguardar o parecer do legista e um convite formal da delegacia local. E assim aconteceu. Houve um convite por parte da delegacia local, para que o investigador iniciasse suas atividades. Ele apresentou-se mediante o convite de 2 policiais que se dirigiram até o hotel e entrou no necrotério da delegacia. Ao entrar no ambiente, foram fornecidas máscara e luvas para darem andamento às próximas etapas. Para espanto do investigador, algo fora de suas expectativas aconteceu. Quem era aquela pessoa sobre a maca? Um homem desconhecido para ele, um novo assunto. Estava surgindo diante dele. Qual a ligação da morte desse homem com o sumiço da jovem e o mais importante, quem matou aquele homem? Havia uma sensação pesada no ar. Os oficiais que ali estavam expressavam um olhar de ira relacionada ao corpo ali imóvel. O legista era um homem baixo em estatura e usava óculos redondos quase capaz de cobrir a face. Falava claramente onde detectou os sinais de conflito: rosto, punhos, costelas e por fim a cabeça. Mas qual era a identidade do desafortunado? Não demorou muito até que um dos oficiais solucionasse esta interrogativa. A pessoa perante ele era um dos antigos instrutores da academia de polícia, um antigo policial que passou alguns anos como instrutor e depois decidiu se afastar de tudo. Era nítido no olhar de cada um deles que buscariam o culpado. Mesmo que seu ímpeto de justiça estivesse aflorado, não poderiam atravessar a investigação iniciada por Leório Jeffines. De prontidão disponibilizaram sua ajuda para com a investigação, que agora rumara em caminho oposto ao que havia iniciado. Agora tratava-se de uma investigação de homicídio e todos os moradores da mansão eram suspeitos, inclusive a própria desaparecida. Deslocaram-se rumo à mansão com o intuito de questionar, acusar e prender. Todos estavam presentes naquele momento: o jovem Arguina, a senhora Rosa e o senhor Gomes. Todos estavam aflitos e angustiados com uma expressão de espanto em seus rostos. Vagarosamente o investigador foi até um deles. O rosto do detetive assemelhava-se ao de um inquisidor perante aos contrários à fé. Olhava para cada um deles e não recebia nenhuma retribuição de olhar. Todos estavam com medo. Haviam cerca de 6 policiais com eles prontos para apanhá-los e levá-los para a delegacia. Não demorou muito para que a ordem fosse pronunciada pelo investigador. A atmosfera mudou e com essa mudança o investigador estava diante de uma nova investigação. Todos os 3 foram conduzidos à delegacia e trancados em celas. Cada um deles seria interrogados no dia seguinte, uma tática para despertar medo e ansiedade. Segundo o oficial, isso facilitaria a extração da verdade, e assim foi feito. O investigador teria seu encontro com eles marcado na manhã seguinte. Algumas hipóteses surgiram em sua mente: a garota sumida, uma carta sumida e um corpo. 3 hipóteses haviam ganhado força, mas como de praxis decidiu esquecê-las até a manhã seguida. Conjecturas devem ser expostas aos fatos e não o contrário, pensava ele. Um dos seus costumes usuais além das apostas eram os jogos como baralhos e dominóis. Havia um salão na cidade onde pessoas reuniam-se para jogar dominóis, em sua maioria eram homens. Após aquela manhã conflitante, decidiu conhecer o salão de dominóis. Barulhos de peças colidindo com as mesas, gargalhadas e xingamentos faziam parte da atmosfera do ambiente.
parecia um excelente lugar para um homem de meia idade passar as tardes ou finais de semana. O investigador estava pensando: aqui eu encontrarei algumas informações sobre o morto e depois irei interrogá-los. Claro que seus olhos estavam empolgados, pois haviam muitos desafiantes para ele, um típico jogador de dominó que gostava de partidas com apostas e bebidas.